Vamos dar início, então, ao nosso Junior Clube de hoje. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto super atual e super bacana, que é sobre os agonistas do GLP-1 na reprodução assistida. Hoje a doutora Raíssa, que é especialista em medicina reprodutiva no Fertility, no Fertigroup, ela vai falar sobre emagrecer para engravidar. O agonista do GLP-1 mudou o jogo na reprodução assistida. Como debatedor, nós temos o doutor André Luiz, que também é especialista em reprodução assistida, do Fertivida Prime, também do Fertigroup, e como moderadora eu mesma. Então, obrigada, Raíssa, por ter topado dar essa aula. Agradeço vocês, eu sei que a agenda de vocês é complicada. Então, muito obrigada por toparem vir aqui Obrigada passar eu. um conhecimento para a gente. Pode começar. Tá ótimo, então. Boa noite, pessoal. Então, a Dani já me apresentou. Primeiro, eu queria também agradecer e que, como é bom falar sobre esse tema, né, tão atual hoje em dia. Então, honestamente, eu acho que é impossível a gente falar sobre medicina reprodutiva e não tocar no assunto de agonista do GLP-1, né? Então, eu já começo essa apresentação perguntando: será mesmo que essas medicações elas vieram para mudar o jogo na reprodução assistida? Sobre a paciente que mudou a nossa prática. Então, é uma paciente do nosso dia a dia mesmo, né? Uma mulher jovem de 33 anos que ela já chega com a gente com o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, né? Que a gente até mudou agora a nomenclatura, com IMC de obesidade. Então, ela está tentando engravidar há 2 anos. A gente já pensa que ela já é uma candidata a FIV e ela está usando a semaglutida há 4 meses. E aí começam os nossos questionamentos. O que realmente a gente faria com essa paciente no nosso dia a dia clínico? Será que a gente iria suspender imediatamente essa medicação para ela engravidar? Será que nós iríamos prosseguir diretamente para a FIV usando a medicação? Ou será que o ideal seria a gente esperar ela emagrecer primeiro para depois fazer um ciclo de fertilização in vitro? Então, por que estamos falando disso? Eu peguei uns estudos novos e eles comentam que o novo mercado das canetas emagrecedoras está movimentando mais de 10 bilhões de reais no Brasil e principalmente no mundo exponencialmente. Uma em cada 3 domicílios já teve contato com GLP-1. Mulheres cada vez mais jovens estão utilizando a medicação e o aumento dos relatos do grande fenômeno que é o Ozempic Baby. Então, exatamente por esses comentários, a gente começou a ter a importância da gente discutir se essa droga ela veio só para um quesito de emagrecimento com esse propósito, ou se a gente vai poder usar esses medicamentos para uma ferramenta para otimizar mesmo o nosso dia a dia na reprodução humana. Então, foram esses questionamentos que geraram uma revisão sistemática que foi publicada agora em janeiro de 2026, e essa revisão tentou responder alguns questionamentos. Então, será que realmente existe benefício reprodutivo com o uso dos análogos? Se eles são seguros, se existem dados reais com relação à FIV e o principal, se existe alguma ação direta no ovário. Então, eles usaram uma metodologia, eles escolheram 9 estudos, foram elegíveis, foram 3 ensaios clínicos, um observacional, 3 em animais e 2 celulares. Então, o que é o GLP-1? Gente, deixa eu só tirar o negócio aqui. Pera, o meu saiu de novo. Aqui para a gente está parecendo normal. Ah, agora saiu. Ah, Voltou. pronto. Voltou? Tá, então o Sim. que é o GLP-1 na verdade? O GLP-1, ele é um hormônio incretina, que ele é produzido pelas células L intestinais e ele tem como os efeitos as coisas que a gente já sabe. O aumento da insulina, a diminuição do glucagon, diminuição do esvaziamento gástrico, aumento da saciedade e uma diminuição da inflamação como um todo. Então a gente já tem como uma consequência base essa melhora metabólica sistêmica, ajudando na redução de peso e nessa diminuição da resistência à insulina. É importante também a gente destacar que existem expressões de receptores de GLP-1 em outros tecidos. Então, tecido adiposo, tecidos cardiomiossos, células endoteliais, sistema nervoso renal, central, e foi descoberto que no ovário também a gente tem.
Os agonistas também atravessam a barreira hematoencefálica, e eles têm essa influência na pulsatilidade do GNRH e nessa função também do eixo hipotálamo-hipófise ovário. Falando um pouquinho dos agentes que a gente tem no mercado, então, principalmente no Brasil, são utilizados a tirzapatida, que é o Mounjaro, a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, os mais famosos, e a liraglutida, que é a Saxenda e a Victoza. Então, esse ensaio clínico, ele coloca principalmente nos estudos a paciente que já tem uma disfunção metabólica e isso causando a infertilidade. Então, é uma paciente que ela já é um perfil de uma paciente obesa, que tem essa resistência insulínica, causando aumento dos andrógenos e com isso uma disfunção ovariana, fazendo ciclos anovulatórios e causando a infertilidade, que são essas pacientes que chegam para a gente. Então, a gente já sabe que ali tem um ecossistema completamente inflamatório. E é esse ecossistema que ele vai gerar consequências na fertilidade dessas pacientes e nos nossos ciclos de fertilização in vitro. Então, a gente consegue ver claramente que é necessário doses maiores de gonadotrofinas, menos oócitos maduros, a gente tem uma qualidade embrionária inferior, as taxas de implantação elas são reduzidas devido a uma disfunção inflamatória endometrial que pode causar abortamentos espontâneos. E foi visualizado que às vezes perdas de pesos de 5 a 10% podem fazer com que já tenha uma restauração dessa ovulação. Então, foi com esse questionamento que eles procuraram alguns ensaios clínicos que realmente conseguissem fazer essa correlação. Será mesmo que elas vieram só para o emagrecimento? Então, eles selecionaram alguns estudos clínicos randomizados dois principalmente que tiveram dois resultados realmente significantes para a gente, que foi o Salmo em 2018 na Eslovênia e o Liu em 2017 na China. Então, todos eles pegaram exatamente a mesma população, que são pacientes obesas, pacientes que já têm a só têm a SOP diagnosticada e tem mais ou menos o mesmo perfil de idade. Então, eles selecionaram um grupo controle, um caso controle e um grupo controle. Então, eles usaram a liraglutida 1,2 miligramas, comparando com a metformina. Então, os desfechos foram muito melhores do que eles imaginaram. Então, o questionamento que ficou é: será que os GLP-1 eles podem melhorar os resultados da FIV? Então, esse ensaio do Salomon de 2018, ele foi o único que conseguiu avaliar desfechos na FIV. E ele teve um achado extremamente importante para a gente, que ele pegou um grupo que usava liraglutida e metformina versus um grupo que usava apenas metformina isolada. E ele viu que aumentou, triplicou as chances. Então, tem uma porcentagem de 85, quase 87% dessas pacientes tiveram uma taxa de gravidez clínicas por transferência embrionária, comparado com o grupo que só usou a metformina isolada, que é uma medicação que a gente já usa para o tratamento de SOP há muito tempo. Então, por que essa diferença tão dramática? Então, eles viram que, na verdade, os dois grupos tiveram a mesma perda de peso. Então, começaram a suspeitar sobre, será que o GLP-1 ele tem um efeito ovariano? É importante também eu falar que existe uma limitação nesse estudo, que ele é uma amostra pequena, é uma amostra só de 28 casos, então cada pedaço tinha, então, 28, de 14 14, né? Então foi um N muito pequeno. E nós temos um outro desfecho que foi muito discutido, que é o uso da exanatida diariamente versus a metformina isolada. E a gente teve também um aumento da taxa de gravidez espontânea, chegando a 46,6%. E já nesse estudo, o N foi muito maior. A gente teve 176 mulheres com o mesmo perfil de paciente. Então, a gente conseguiu ver que, na verdade, a gente teve dois resultados, um com desfecho para FIV e outro de gestação natural, que começou a levantar, será que realmente não existe um efeito a nível de células da granulosa? Então, e ele colocou também, então ele questionou, será que o GLP-1 ele restaura a ovulação? Então, na verdade, eles colocaram que o que mudou tudo foi exatamente o que eles encontraram em estudos in vitro,
que existe, na verdade, um efeito intraovariano. Então, eles encontraram esses receptores, que existem receptores de LP1 nas células da granulosa. Então, mudando todo o jogo até agora. Então, na verdade, é possível que o GLP-1 ele tenha uma ação direta no ovário e não apenas através da perda de peso, fazendo uma regulação de sobrevivência folicular mesmo e aumentando a esteroidogênese. Então, como é que funciona essa via molecular principal? A gente tem, né, a ativação do receptor, que é uma cascata intracelular mesmo. Isso é um efeito endógeno natural, sem o efeito dos análogos, tá? Então, funciona normalmente, o GLP-1, ele aumenta a função da granulosa, fazendo com que tenha uma regulação da apoptose, o aumento da responsividade às gonadotrofinas e a modulação da esteroidogênese. Então, será que existe uma ação direta realmente dos agonistas no ovário? O que que ele faz? Então, foi descoberto que, principalmente essa revisão sistemática, ela cita muito que as pacientes, que são pacientes que têm a síndrome metabólica, que são pacientes que ela tem um ambiente, um ecossistema mais inflamado, aumento de andrógenos, elas têm um aumento de uma enzima que é chamada de FOX1. E essa enzima, ela é como se fosse, vou fazer uma analogia, como se ela fosse um segurança ali do meio ovariano. Então, toda vez que ela vê um ambiente que está inflamado, inflamatório, ela causa apoptose. Então, ela acaba destruindo todas as células, inclusive o óvulo. Por isso que eles fazem ciclos geralmente anovulatórios. Quando você tem uma ativação dos agonistas de LP1 nesse receptor, eles aumentam a fosforilação do FOX1. Então, essa célula de apoptose, na verdade, ela é bloqueada. Então, ela não consegue ter esse efeito. Então, ela diminui essa destruição celular e ela aumenta a sobrevivência das células da granulosa. E com isso, eles têm uma proliferação e uma melhora funcional mesmo e aumento da responsividade ao estímulo hormonal. Eles também colocam que uma hipótese, isso realmente ainda não é confirmado, a gente tem uma evidência muito pequena, mas que pode ser que também nessas pacientes que têm esse ecossistema muito inflamado, que a receptividade, que os agonistas eles podem melhorar a receptividade endometrial, esse ambiente peri-implantacional e a própria implantação. Então fica aquele questionamento: será que na verdade o Ozempic Baby ele não representa um efeito inesperado da droga? Às vezes, talvez ele represente a restauração da ovulação em mulheres previamente anovulatórias, exatamente por esse efeito, por essa descoberta de um efeito intra-ovariano. Porém, como na medicina tudo não é exatamente igual para todas as pacientes, eles também encontraram estudos em animais. Eles pegaram ratos que eram saudáveis e eles colocaram altas doses de liraglutida. E aí eles viram que em um ambiente que tudo funcionava equilibrado, esse efeito em altas doses dessas medicações causaram um estresse oxidativo celular muito maior, uma disfunção mitocondrial, até a morte da granulosa e atresia folicular mesmo. Então a gente começa a repensar que, na verdade, existe um efeito contrário. Então, será que o principal efeito, a principal coisa que a gente tem que pensar hoje é escolher a paciente certa para esse uso da medicação? Eles também colocaram que é importante relatar que essa conclusão, na verdade, foi feita com doses suprafisiológicas. Então, eles não detalham exatamente qual foi a dose e quanto tempo eles usaram. Eles também colocaram que quando eles foram feitos essa análise, eles descobriram que com as altas doses do GLP-1, eles faziam um bloqueio na produção da progesterona e que isso a longo prazo poderia fazer com que realmente diminuísse a implantação dessas futuras pacientes que fariam uma transferência embrionária. E aí ele coloca a importância de saber quando fazer a suspensão dessas medicações, que a gente chama de washout. Então, a semaglutida, eles colocam como retirada 2 meses antes de engravidar, a tirzepatida 1 mês antes de engravidar e a exenatida 12 semanas.
Então, o principal fato que eles colocam é que os análogos de GLP-1 eles devem ser usados para otimização pré-concepcional, não ainda como uma terapia de fertilidade. E como é importante a gente escolher realmente quem são as pacientes que faz sentido usar essas medicações com esse sentido. O que as sociedades dizem? Então, a Escher, nas diretrizes de 2023, elas enfatizam esse rastreio metabólico em todas as pacientes que têm a síndrome metabólica poliendócrina. Ele apoia ainda os estudos, sobre os agonistas, mas ele não recomenda como, uma conduta ativa. A Sociedade Americana fala exatamente a mesma coisa, e a COG, ela também fala que, na verdade, a primeira modificação ainda para essas pacientes é a mudança do estilo de vida. Eles colocam que o ideal é sempre colocar a metformina e usar o GLP-1 em certos casos. Então, agora, voltando a essa paciente, o que a gente faria agora que depois de tudo isso que a gente falou? Então, eu coloquei aqui algumas recomendações práticas, falando algumas reais indicações que a gente tem para uso, para ficar mais fácil. Então, considerar o uso quando mulheres com a síndrome dos ovários policísticos, uma paciente obesa, antes da concepção natural ou da fertilização in vitro. Quando você quer fazer um prime metabólico antes da estimulação, também com essa estratégia. Pacientes que têm resistência insulínica, mesmo que não tenha síndrome ou hiperestrogenismo, que o ideal é ser combinado a metformina para eles terem esse efeito sinérgico e monitorar esses parâmetros metabólicos durante o uso dos análogos. Aí ele coloca aqui, contraindicar, então evitar ou usar com cautela. Mulheres de peso normal, sem a síndrome metabólica, que durante a gravidez, quando a paciente já for engravidar, realmente descontinuar, então fazer o washout dessas medicações. Exposições prolongadas sem uma indicação clara, como tratamento adjuvante para FIV, ter essa cautela de pensar quando realmente for indicado. Então, eu montei um protocolo aqui pré-concepcional que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, etapa um: identificar essa paciente. Ela é uma paciente que realmente se encaixa como um paciente que tem, a síndrome metabólica poliendócrina? É uma paciente obesa que tem esses achados? Etapa 2: iniciar os análogos de LP1 mais a metformina por 8 a 12 semanas. Na etapa 3, então, monitorar o peso, todos os achados metabólicos, andrógenos e avaliar se realmente ela voltou a ciclar normalmente. Etapa 4, descontinuar os agonistas 1 a 2 meses antes de realmente essa paciente for engravidar. E a etapa, por último, né, já é para a paciente que realmente vai engravidar. A gente sabe também que a gente acaba usando nas pacientes que vão estimular. Primeiro, a gente para 2 semanas, agora a gente já tem essa diretriz, né, que pode parar 2 semanas antes. E a gente pode realmente fazer esse washout só quando ela for transferir. Sobre as limitações atuais sobre toda essa revisão sistemática. Então, eles colocam que ainda faltam dados sobre qualidade ocitária, desenvolvimento embrionário, a receptividade endometrial, que ainda ficou uma hipótese não confirmada, e a segurança na gestação. Então, eles colocam a necessidade urgente de pesquisas que são realmente feitas em humanos, que a maioria dessas pesquisas elas foram feitas em animais. Então, as take-home messages, então, para levar para casa, o GLP-1 realmente ele melhora o ambiente metabólico associado a uma paciente que tenha infertilidade. Os benefícios parecem ser além da perda de peso. Os dados mais robustos concentram-se, então, em mulheres que realmente têm o diagnóstico dos ovários policísticos, da síndrome e obesidade. Ainda não é considerado um tratamento de fertilidade e o mais importante, na verdade, o maior benefício hoje parece ser a otimização pré-concepcional. Então, talvez a pergunta não seja se os agonistas do GLP-1 funcionam na reprodução. A verdadeira pergunta é em quais pacientes eles realmente podem ajudar. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Raíssa. Muito boa apresentação, excelente. Obrigada, gente. Vou passar a O palavra. trâmite do apresentação. Parabéns, Pois é, Raíssa.
Depois da novela, Depois vou da novela. passar vou passar a palavra ao doutor André Luiz, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Dani, pelo convite e parabéns, Raíssa, pela apresentação. Obrigada, André. Raíssa, como você estudou bem aí para apresentar, principalmente esse trabalho, a pergunta é a sua opinião. Porque Uhum, assim, a maior parte das evidências clínicas, na revisão aí que você viu, elas foram obtidas com a liraglutida e a exenatida, que sim. é a Victoza e a outra Bieta, que é mais Você comum não lá no tem. exterior, né? Uhum, Então, aqui para nós é mais comum a semaglutida, que é o Ozempic, e a tirzepatida, que é o Mounjaro, tá? exato. Eu quero saber até que ponto a gente pode extrapolar esses resultados desse trabalho para essas medicações mais modernas e que a gente utiliza mais aqui no Brasil. Essa é a primeira pergunta. Depois eu passo a outra. Eu te pergunto, olha, realmente, assim, ele coloca, eu fiz algumas análises de outros trabalhos e tudo, realmente nos Estados Unidos eles têm essas medicações, a isatida é uma medicação bem mais antiga, né, que então a maioria dos estudos colocam ela, mas ela tem um efeito ainda com uma tecnologia menor. O que eu acredito, honestamente, eu acho que principalmente o Monjaro, ele vem com uma ação no receptor mesmo da célula granulosa um pouco melhor. Então, eu acho que, assim, para esse efeito, eu acho que ele vem com uma tecnologia mais avançada e eu usaria, honestamente, como uma tecnologia para pensando ainda nessa paciente pré-concepcional. Eu honestamente realmente não penso nela como uma medicação que eu vá usar ali no período perto da transferência. Eu ainda acho que a gente tem que fazer esse desmame, mas eu acho que elas vêm com uma tecnologia melhor, principalmente relacionada com o principal achado que eles falaram é sobre a progesterona em ambiente de pacientes que não têm a síndrome metabólica. Eles falam que pacientes que entram em contato com altas doses, doses suprafisiológicas, são essas pacientes que realmente fazem um grande prejuízo, um estresse oxidativo, esse aumento a redução dessa progesterona que podem causar. Então, talvez a solução seja a gente usar por um tempo mais curto e doses baixas. Acho que pode ser que seja uma estratégia. Então, daí já a segunda pergunta é justamente sobre isso. O benefício é metabólico ou ovariano, né? Que o estudo sugere que o efeito direto dos agonistas do GLP-1 sobre as células da granulosa e a fisiologia ovariana, né? Na sua opinião, as evidências disponíveis já permitem afirmar esse efeito ovariano dessas medicações, principalmente aí o Monjaro? Sim. Olha, tudo que eu pesquisei mostrou que sim. É porque não tem nenhum estudo em humanos, né? Foram todos estudos in vitro ou foram estudos em animais para elas avaliarem esses resultados a longo prazo, mas todos falaram que sim. O terceiro e último, o único estudo que foi incluído aí de FIV, só foi um estudo, né? Uhum, Que mostrou que houve melhora da taxa de gravidez, sim. mas não avaliou nascidos vivos. Não. Você considera que já existe evidência suficiente para a gente incorporar na rotina do preparo pré-FIV em pacientes com SOP e obesidade essa medicação de rotina? Ai, difícil, né? Eu acho que ainda é tudo muito pioneiro. É, são estudos muito iniciais. Agora que realmente a gente teve esse avanço do Monjaro, não é uma medicação tão nova, mas na verdade os estudos ainda são pioneiros. Então é difícil a gente realmente ter uma opinião concreta sobre isso. Eu acho que vale a pena o uso para pacientes que você usa como uma estratégia nesse período pré. Mas eu não delongaria muito nessas pacientes, não. Na realidade, eu uso, né? Pacientes que estão com sobrepeso, eu Eu acho uma utilizo ótima estratégia. inclusive nos homens. E também parece ter uma melhora da gabetogênese, porque teve paciente aqui que tinha 100 mil espermatozoides e já ia se preparar para FIV, usou Monjaro, perdeu peso e engravidou a mulher naturalmente.
né? É até arriscado, porque a gente vai perder paciente de FIV aí com esse monjaro, viu? Tem uma coisa curiosa que nesse ensaio clínico que teve, eles realmente colocaram alguns achados em homens. E em homens só viram benefícios, não tem nenhum malefício. Eles colocaram que todo, mesmo assim, homens que não tenham um fator de infertilidade, um fator masculino real, que eles se beneficiaram. Todo o estresse oxidativo que altas doses podem causar nas mulheres, na espermatogênese não faz esse efeito. Então, realmente, para homens, eu acredito que vai ter muito estudo saindo dizendo que é para usar mesmo. Não, a gente já falava para todas as pacientes que é perder peso, mudar o estilo de vida, fazer atividade física, mas para isso tem um tempo muito prolongado e muitas não têm esse tempo prolongado para essa perda. Então, o Monjaro veio aí para ajudar realmente a acelerar essa perda de peso, melhorar o ambiente metabólico para a gente fazer uma FIV com sucesso. É, Tá aberto e estou satisfeito. Obrigado, Reis. imagina. Posso fazer um comentário que eu estava pensando aqui? Claro. Como eu acho que se a gente observa nos homens uma melhora sem efeito do estresse oxidativo, o doutor André perguntou o que você acha em termos de nascidos vivos, se é arriscado ou se não é. Se a gente for pensar que o óvulo é formado, a nossa reserva ovariana, ela é formada antes do nosso nascimento, e que os nossos folículos estão, né, teoricamente não, estão, na verdade, protegidos, razoavelmente protegidos na nossa reserva de folículos primordiais, ali, com uma única camada de células da granulosa. Estão ali protegidos até o momento em que eles vão se ativar e entrar na gametogênese propriamente dita, né? Que são aquele final da gametogênese ser ativado, passar pelo desenvolvimento inicial e entrar na fase antral. Eu não vejo por que o uso dessa medicação poderia alterar alguma coisa no óvulo que isso poderia ter um efeito no nascido vivo. Não sei se vocês concordam comigo. Então, eu acho que, em termos de risco para nascimento vivo, eu não sei se teria. Óbvio que teria que testar, né? Teria que ver. Eu acho que não tem, eu andei dando uma olhada, não tem muita coisa nem com camundongos e ratos, né, Raíssa? São poucos estudos, muito poucos. É. Então, eu Interessante. acho que E a teria maioria deles, alteração, talvez em granulosa, mas para chegar no óssito, se for pensar é, em a gente podia qualidade fazer mesmo um, desse órgão, em a gente podia qualidade fazer mesmo um desse estudo, órgão. né? Vocês médicos podiam começar a perguntar para todas as pacientes quem tomou, quem não tomou, anotar lá no Clinicis e mandar para a gente fazer uma agenda, Pode ser, uma boa É, ideia. né? É. Oscar? Oscar, fala. Oi, gente, boa noite. Parabéns, Raíssa. Então, eu não levantei a mão para responder para Dani, na verdade. Ah, boa. Na Esther do ano passado, eu assisti uma sessão sobre isso, e aí era alguém lá dos países nórdicos, eu não vou lembrar de qual, se é Noruega, Dinamarca, enfim. Ele apresentou uma série lá de mais de 500 casos de pacientes que inadvertidamente estavam tomando e engravidaram e descobriram durante o primeiro trimestre, enfim. E não teve problema nenhum, tá? Ufa. O que aconteceu, e aí eles não sabem se foi da medicação, que muitas dessas pacientes que estavam tomando eram pacientes diabéticas, tá? E Uhum. aí, nesse subgrupo de diabéticas, teve uma incidência um pouco maior de parto prematuro. Mas eles não sabem dizer se é uma associação espúria ou se realmente teve uma relação de causa e efeito com remédio, tá? E teve uma outra série que eles apresentaram, aí não foi sobre complicação obstétrica, foi sobre malformação. Eu não vou lembrar o número de cabeça, mas é mais que 100 e menos que 500. É uma quantidade razoável de nascimentos acompanhados de bebês que a mulher ficou exposta várias semanas durante a gestação à medicação sem saber e não teve aumento de malformação também, tá? Então eu acho que essa precaução em bula é muito mais uma precaução mesmo por desconhecimento do que Sim, propriamente por achar que tem um eu efeito concordo. negativo. Eu acho, aí é palpite, tá? Que nos próximos anos
aos poucos eles vão começar a liberar o uso da medicação, inclusive na gestação, para ajudar no tratamento de diabetes pré-gestacional, enfim, eu acho. Eu acho também. É. Gente, que mais? Deixa eu ver aqui os mãozinhas. Eu tô muito ruim, gente, eu não consigo mexer no Zoom mais. Consegui aqui. Doutor Mário, alguma questão? Rose? Legal. Gente, eu acho, posso falar? Podem falar o que for. Eu acho incrível. Eu É. acho uma super medicação. Eu acho uma incrível. E eu acho que só Pessoal, tem mais coisas positivas para serem descobertas. eu também acho. Eu acho animal. Mas enfim, e em relação ao que você falou, né, sobre a progesterona, um eventual efeito no endométrio, no limite congela, né? A gente já faz tanto congelamento, a maioria já é congelamento, né? Congela, frisol e Suplementa e. exatamente. E transfere depois quando parar de usar, enfim. É. Dani gosta de um Inclusive, peptídeo, tô sabendo. Não, eu não gosto, eu ia falar, não vou falar nada. Não gosto de peptídeo nada. Só um pouquinho. Só aqui, inclusive, ó, Oscar, só aqui, ó, up, viu? inclusive viram efeitos da tizepatida na melhora da endometriose, né? Então, ou seja, melhorando a inflamação e o ambiente aí para. Então, eu acho que vai ter várias aplicabilidades. O que a gente precisa é saber manipular corretamente essa medicação, saber a dose para cada paciente e saber manipular isso adequadamente para a gente poder utilizar, colocar na nossa rotina mesmo. Sim. Deve ser bom para lipedema, né? Já que diminui a inflamação. Também é para as inflamações em geral, na verdade, Olha aí. articulares, tudo Olha aí a minha melhor. paixão pelo. Olha aí, Oscar, minha paixão pelo peptídeo. Eles falaram também, em algum outro estudo que eu li, que existem, que eles também acharam, né, alguns receptores GLP-1s intestinais que eles também fazem alguns aumentos, né, diminuição de um processo inflamatório completo, assim, diminuindo interleucinas e tudo. Então, realmente faz muito sentido quando você coloca endometriose, né? Acho que só Bacana. tem que crescer mesmo. Isso Mas aí. a ação anti-inflamatória, ela é independente da perda de peso e da alteração metabólica? Sim, ela age a nível intestinal mesmo, molecular. Tá, Tem não tem até nada a ver com o paciente perder peso. uma enzima mesmo, específica, assim, não Mas é a paciente perde peso peso também, né? e diminuição de androgênios e tudo. É, eu entendi que eram vias independentes também. É, molecular mesmo. Incrível. E daí só soma com o efeito da perda de peso, que também melhora esse ambiente. Exato. Bom, então acho que é isso. Adorei. Adorei essa reunião de hoje. Adorei a apresentação. Fiquei feliz em saber a história da inflamação. E é isso. Ó, tem mais um comentário aqui nos 47 do segundo. Eu não li. A tizerpatida, além do GLP-1, contém GIP, Isso. incretinas, que atuam no pâncreas e insulina. Tem alguma contraindicação sobre o GIP? GIP? Não, desconheço por enquanto. Ah, por isso que dá pancreatite, né? Falam que dá pancreatite, não sei também. É, mas ela e a semaglutida também. É. Mas ela acho que um pouco mais. A Mas vida vai demorar um pouquinho mais. Tem quase nada sobre ela. Assim, a níveis realmente de estudos que tem uma evidência importante. mas a GIP é um hormônio que atua no intestino, é um hormônio intestinal, né? Que atua no controle metabólico. Então, tem a ver aí quando. Porque agonista, ele reforça essa ação do GIP. Sim. Então, por isso o benefício aí, que vocês tinham citado aí do intestino. Show! Show de bola. Gente,
Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Raíssa. Obrigada mais uma vez, doutor André. Obrigada a todo mundo aí que participou. Show de bola. Obrigada Mês eu. que vem, Gente, mais obrigado. um dia no clube. Tchau, tchau, Boa gente. noite a Obrigada. todos. Obrigada, Obrigado. gente. Beijão. Tchau, tchau.